Você tem dificuldade para se comunicar, dificuldade para se expressar? Seu eu superior consegue te ajudar com isso. Muito prazer, aqui é a Aline e nesse canal a gente fala sobre eu superior, conexão com seu eu superior, para você ser guiado por ele. A gente fala sobre automestria. Se você gosta desse tipo de conteúdo, coloca seu joinha e já se inscreve nesse canal para receber mais conteúdos como esse. Bom, a virtude da comunicação, ela é uma virtude que significa falar qualquer coisa para qualquer pessoa. Vou contar uma história para você. Eu estava andando de Uber e eu e o motorista do Uber, começamos a conversar sobre um assunto muito tenso. É um assunto que poucas pessoas conseguem conversar sobre isso de uma forma madura, respeitosa, transparente. E ele era só o motorista do Uber, nós não tínhamos intimidade. Ou seja, chegou um momento que eu comecei a questionar comigo mesma. Por que exatamente o que faz com que eu consiga conversar com esta pessoa cuja eu não tenho intimidade sobre esse assunto, que é um assunto que no senso comum poucas pessoas falam sobre isso. Só que quando eu fui questionar isso para mim mesma, para o meu próprio eu superior, eu percebi que, na verdade, eu estava exercendo a virtude da comunicação. Ou seja, eu estava conseguindo, de forma transparente, justa, madura, respeitosa, falar qualquer coisa para qualquer pessoa. E isso é a virtude da comunicação. É você achar a forma certa que a pessoa se sinta confortável, que a pessoa se sinta respeitada e que você engaje o respeito da pessoa para com você também, de forma que nenhum lugar sobre falta de transparência, sobre segundas intenções ou sobre qualquer tipo de questionamento sobre a comunicação, porque ela é uma comunicação respeitosa. E quem te traz essa virtude da comunicação? É justamente o seu eu superior, porque o seu eu superior sabe a forma certa de falar com a outra pessoa. O seu eu superior sabe a forma certa que seja boa para você e para todo mundo envolvido, porque o seu eu superior ele é bom para você e para todo mundo que está à sua volta, para todos que te cercam. Então, inclusive na comunicação, mas também na vida, no seu trabalho, na sua família, nas suas decisões. O seu eu superior, como a sua consciência mais elevada, mais amorosa, que tem a unicidade, ou seja, que está conectado com o todo, ele sabe a forma de lidar com todas as coisas, com as decisões que você tem na vida, com as questões que você precisa resolver de forma amorosa. Porque o seu eu superior é a consciência da unicidade, a sua chispa divina, a sua conexão com o seu Deus interno, a sua conexão com a fonte criadora. Então, o seu eu superior sabe como falar, sabe como se comunicar. E você não precisa ficar ponderando aquilo que você vai falar para as outras pessoas, seja por insegurança, seja por medo de ser julgado, seja por uma falta de tato na hora de se comunicar, seja porque você se sente julgado ou porque você tem crenças de que você não deveria falar determinados assuntos com determinadas pessoas. Você sabe a forma certa de falar qualquer coisa para qualquer pessoa. Quer dizer que você vai falar determinados assuntos com alguém que você sabe que não vai conseguir lidar com aquele assunto? Não, mas você vai ter uma outra virtude, que é a virtude da clareza. Você consegue identificar a pessoa que vai conseguir ter maturidade para lidar com aquele assunto. Você sabe até onde você pode ir, porque você, em contato com o seu eu superior, você consegue sentir o outro. Você consegue perceber e intuir o campo do outro. E aí você sabe quando a pessoa não vai conseguir ter maturidade ou transparência ou respeito para lidar com determinados assuntos. Só que, independente dessa pessoa saber lidar com aquilo, você ainda assim pode comunicar aquilo que você precisa comunicar, a sua verdade. E estar num ambiente seguro de não ser atacado, não ser julgado ou mal entendido. Porque você vai saber como se comportar, como se colocar, como se expressar. A sua expressão para o mundo, ela fica isenta de qualquer tipo de peso. Peso no sentido de culpa, no sentido de insegurança. Por quê? Você está em paz com você e em contato com o seu eu superior, você sabe
como falar de um jeito que seja mais tranquilo, de uma forma que aquela mensagem consiga chegar para as outras pessoas de uma forma mais fácil, mais fluida, de uma forma mais harmoniosa, que não gere conflito nem para você e nem para os outros. Então, quando a gente está lidando com essa virtude da comunicação, da expressão, uma das principais questões que travam a nossa comunicação, e aí eu trago até a questão de fechar a garganta, que é o chakra laríngeo, justamente o chakra da comunicação, é justamente essa experiência de se sentir julgado, de se sentir atacado, de se sentir mal entendido. Então, se você teve algum trauma associado com isso, talvez na sua infância, por exemplo, pode ser que em algum determinado momento você tenha criado crenças do tipo, é melhor eu não falar, para não ser mal interpretado. E aí você se dá o direito de não se comunicar e fica naquela posição de conforto do ponto de vista de, para não correr o risco de ser mal interpretado, eu não vou me comunicar, eu não vou me expressar. E você vai introspectando, você vai guardando para você. Só que, à medida que você consegue se libertar desses traumas, se libertar dessas questões, em contato com o seu eu superior, você vai se sentindo mais confiante, você vai se sentindo mais respeitado, mais empoderado. E você consegue se comunicar de uma forma mais assertiva. Ou seja, sabe aquela situação onde você tenta falar algo, mas por medo você fala de um jeito truncado, de um jeito que não cai bem? Então, você começa a se sentir mais confortável e você não pesa tanto assim aquilo que você precisa falar. Pesa de colocar peso mesmo, de colocar medo, de colocar insegurança. Não pesa tanto. Então, você consegue raciocinar e, com raciocínio livre, leve, organizado e forte, você consegue passar a sua mensagem. Então, você não se sente mais tão assustado com o julgamento alheio, porque você está bem com você mesmo. E essa é a autoconfiança que o seu eu superior te traz. De estar bem com você mesmo, porque uma vez que você está lidando com alguém que pode ser que essa pessoa te interprete mal ou essa pessoa tenha algum tipo de maldade dentro dela, você consegue sentir, porque você sente a verdade. O seu eu superior te dá essa capacidade de sentir a verdade do outro, de interpretar de uma forma mais clara, objetiva e sem julgamento. Você sente a verdade do outro não porque você está julgando o outro, olhando para o outro e falando, nossa, essa pessoa talvez ela não tenha tanta maturidade para falar sobre isso. Não, é porque você consegue interpretar de uma forma alheia à dualidade entre certo e errado, bonito e feio, aquilo que de fato é a realidade. E você se dá o direito de reconhecer essa realidade. E aí você olha para o outro e fala, ok, agora não é o momento certo. Talvez não com essa pessoa. E aí você consegue, quando for o momento certo, saber também. Porque você vai sentir. E você fala, ok, agora eu consigo sentir. E quando for esse momento certo, você vai saber quais palavras utilizar para passar sua mensagem de um jeito que você possa falar sobre as suas questões internas, possa falar sobre os seus traumas. Talvez essa pessoa te magoou, talvez você está irritado com aquela pessoa porque ela fez alguma coisa, ou talvez você se sente culpado porque você fez algo para aquela pessoa. E você consegue colocar de forma isenta de julgamento, de forma isenta de superioridade ou inferioridade, colocar-se como igual para aquela pessoa e literalmente expor o que precisa ser exposto. A sua verdade, expor a sua própria verdade, a sua própria consciência. E aí você entra no movimento de transferência de consciência. Às vezes, a outra pessoa não percebeu o que você percebeu. Então, você precisa encontrar dentro do outro o lugar e a hora e a forma certa de jogar a semente de uma consciência que você tem. Então, se você tem a consciência sobre, sei lá, a paz, e a outra pessoa não tem, ela está presa num ciclo de o tempo todo estar impaciente, estar irritado, estar uma pessoa muito conflituosa, e você tem essa virtude da paz, você não consegue de uma vez, de uma forma não planejada, jogar essa virtude em cima da pessoa, porque ela não vai absorver. Só que quando você tem a forma certa, o momento certo,
E isso quem traz é o seu eu superior. E o jeito certo de que aquela pessoa não se sinta atacado, não se sinta inferiorizado, que seja alheio a julgamento, ou seja, aquela pessoa não vai se sentir administrada de nenhuma forma, você consegue ir lá e plantar as sementes, de forma que vai elevando a consciência daquela pessoa até a consciência que você tem. E aí você consegue passar a sua consciência para aquela pessoa através da sua comunicação. E a virtude da comunicação, falar qualquer coisa para qualquer pessoa, quem traz é o seu eu superior. Se você curte esse tipo de conteúdo, se você curte, compartilha, comenta bastante, porque o comentário é que faz esse vídeo chegar para mais pessoas. Você conhece a plataforma? A plataforma, as redes sociais, funcionam através de engajamento. Então a gente precisa de engajamento para que a nossa mensagem chegue para as outras pessoas que precisam ouvir isso que eu falei aqui. Então, comenta bastante.